SCP-039 Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. Todos os espécimes de SCP-039 devem ser contidos na Câmara de Observação Natural, 2B da Área 77. Pelo menos dois funcionários de segurança devem monitorar o interior e o exterior da câmara de SCP-039, devendo ser substituídos a cada 6 horas. Funcionários não podem acessar o interior da câmara de SCP-039 sem estar acompanhados por equipes de segurança da área, e mesmo assim, o acesso só é permitido para pesquisas ou para procurar sinais de sabotagem ou contrabando em seu interior, um procedimento que deve ocorrer semanalmente. Em 18 de setembro de 1920, foi verificado que SCP-039-8 estava prene. A responsabilidade pela sua contenção foi transferida para os funcionários da ala de observação veterinária. Descrição: SCP-039 consiste de 23 espécimes de Nasalis larvatus, ou macacos narigudos, que foram submetidos a mudanças anatômicas radicais. Estão ausentes os olhos e bocas de SCP-039, deixando a face nua, exceto pelo nariz e suas passagens nasais. Espécimes de SCP-039 possuem sentidos táteis e auditivos aguçados, para compensar a ausência de olhos, se baseando em contato físico para perceberem objetos e na emissão de ruídos nasais como forma de ecolocalização para navegar ambientes. Necrópsias indicam também a ausência de um sistema digestivo. A explicação de como os espécimes de SCP-039 obtêm nutrição, ou, alternativamente, como sobrevivem sem ela, ainda está sendo pesquisada. Espécimes de SCP-039 demonstram sinais de sapiência, exemplificados por comunicação através de ruídos nasais, compreensão da língua inglesa, e entendimento complexo de maquinários. Espécimes adultos demonstram a habilidade de utilizar ferramentas mecânicas e possuem a capacidade de executar reparos e de criar diversos objetos tecnológicos, exemplificada em procedimentos como desmontar e remontar um motor de combustão interna e instalar fiação elétrica em ambientes. Testes demonstram que SCP-039 parece trabalhar de maneira mais eficiente individualmente do que em grupos, uma vez que espécimes de SCP-039 se distraem facilmente umas com as outras ocasionalmente, enquanto trabalham. Espécimes de SCP-039 apertam suas barrigas e emitem vocalizações de angústia. Se houver alimentos por perto, eles tentarão esfregar as substâncias nas faces. Uma hipótese é de que este comportamento indica que SCP-039 é o resultado de manipulações artificiais de espécimes normais de Nasalis larvatus, sendo que os documentos adquiridos durante sua contenção corroboram com esta hipótese. Ver adendo do SCP-039. A SCP-039 são capazes de reprodução e gestação, de forma similar à espécie Nasalis larvatus. Neste momento, 5 espécimes de SCP-039 nasceram. SCP-039 demonstra grande vínculo com outros de sua espécie, sendo que seus recém-nascidos são alvo de cuidados de todos os adultos capazes de fazê-lo. Novos espécimes nascem com anomalias anatômicas similares às das outras. Os pais educam seus neonatos, ensinando-lhes comunicação e habilidades básicas até a idade de 6 meses, quando habilidades tecnológicas são ensinadas por outros membros do grupo. SCP-039 foi adquirido em um centro de pesquisas desabitado a 50 quilômetros da cidade de In, Nevada. Os documentos recuperados durante a contenção indicam que o local é propriedade de In, uma empresa que financia pesquisas para o avanço das habilidades naturais humanas. 20 espécimes de SCP-039 foram encontrados residindo e mantendo as instalações por um período incerto de tempo. Outros documentos indicam que um projeto para aumentar a inteligência humana estava sendo conduzido. Este projeto parece ter sido cancelado pouco antes da falência da empresa, com seus ativos sendo transferidos para um conglomerado inominado. Investigações sobre os grupos que compraram seus ativos não revelaram nenhuma informação relevante.